Boa noite, Mozart. Boa noite. Gabriel Harry, TV Coxa. Dois tempos bastante distintos, né? Primeiro tempo bastante brigado, segundo tempo o Coxa antecipa suas linhas, empurra o Novo Horizontino para o seu campo de defesa. Era isso que você esperava para o jogo de hoje? Uma equipe tão bem treinada pelo Humberto Louser? O segundo tempo, como você falou bem, foram dois tempos distintos. Ele, pelo fato de eles estarem com um a menos, acabou virando um ataque contra a defesa e nós não conseguimos ser efetivos. Nosso melhor momento com um a mais foi nos últimos 7, 8 minutos do primeiro tempo, onde nós criamos. Teve combinação, teve cruzamento, quase um gol do Seba, quase um gol do Ronier. E aí, o segundo tempo, as nossas melhores chances elas foram de bola parada. Assim, nós não conseguimos ter infiltração no setor da bola, os cruzamentos de muito longe, aí facilitou a vida da defesa do Novo Horizontino. Aí eu faço o meia-culpa também. Eu acho que os dois centroavantes juntos não funcionaram, porque nós acabamos perdendo conexão com o ponta, com o meia, com o lateral. E aí nós ficamos muito estáticos e facilitou muito a defesa para o Novo Horizontino defender. Nós enfrentamos um time duro, que vem de campanhas seguidas, aí, de boas campanhas. Nós sabíamos que ia ser difícil, mas assim, sentimento de frustração, apesar de termos conquistado um ponto, mas é óbvio que é um sentimento de frustração pelo desenho do jogo, né? Apesar do Pedro ainda ter defendido um pênalti, né? Um lance de bola longa, que nós acabamos perdendo a primeira e a segunda bola. Enfim, mas assim, talvez seja até muito mais mérito do Novo Horizontino, enfim, do que demérito nosso. Né? Porque nós tentamos, jogadores tentaram, os que iniciaram, os que entraram. Tivemos até um volume ofensivo, porém, a minha ideia com o Depena e com o Juan era pelo menos ter perna forte na largura do campo com dois centroavantes, mas infelizmente fechamos demais o campo e aí acabamos facilitando, inclusive, a vida do Novo Horizontino para defender. Enfim, tirar como aprendizado para uma próxima possibilidade de jogar com um jogador a mais, fazer algumas coisas diferentes. É isso. Boa noite, Mozart. Boa noite. No seu entendimento, qual foi a maior virtude do Novo Horizontino para chegar a esse empate, né? 2 jogadores a menos? O segundo eu nem conto, né? Porque foi nos últimos minutos, né? Mas com um a menos, né? E o que você queria com o Depena ali na hora que entrou no lugar do Bruno Melo? Bom, como nós estamos com... falar primeiro do Novo Horizontino, nos defendeu bem, né? Defendeu em 15 metros de campo ali, na última parte do campo, e acabou defendendo bem. Praticamente fez uma linha de 5 e aí encurtou os cruzamentos, fazia com que nós cruzássemos de longe, né? O Depena na esquerda, o Bruno, ele teve um desconforto, já tinha tido contra a Chape, se recuperou, e aí sentiu de novo. Nós optamos por colocar o Depena, poderia ter colocado o João, mas o Depena é praticamente um meia ponta, em alguns momentos, já jogou inclusive de ponta em outros clubes. Como eles estavam com um a menos, a minha ideia era colocar o Depena na última linha e o Juan Assis do lado direito, justamente para nós termos volume de cruzamento, infiltração com o Josué de um lado, infiltração com o Alisson do outro, com 2 centroavantes na área. Infelizmente, nós não conseguimos ser efetivos, fechamos demais o campo, né? Seja com o Depena aqui, seja com o Juan Assis lá, e acabamos facilitando a vida do Novo Horizontino, apesar de ter que dar os méritos para eles de terem defendido 50 minutos, 55 minutos com jogador a menos. Mas, assim, é óbvio que depois é muito mais fácil analisar, né? Mas o nosso melhor momento com a mais, foi nos últimos 5, 6 minutos do primeiro tempo, onde teve quase um gol do Seba e um bom cabeceio do Juan Assis, que foram jogadas de combinação e de cruzamento praticamente da linha de fundo, né? Não um cruzamento de intermediária que você facilita a vida de quem está marcando, enfim. Mas assim, são 3 jogos, 7 pontos, né? Talvez nós assinaríamos embaixo no início da competição, com 3 jogos e 7 pontos. É óbvio que a forma que foi o jogo acaba gerando uma certa frustração nossa, inclusive do torcedor, e eu entendo a frustração do torcedor, que lotou de novo o estádio, né? E nós também queremos vencer, pode ter certeza disso. Boa noite, Mozart. Os 2 jogos aqui no Couto Pereira, né, contra adversários muito fechados, né? O Vila Nova por uma estratégia deles mesmos. Né? Isso que eu vou te perguntar. Assim, o Vila Nova, por estratégia mesmo, o Novo Horizontino acaba optando por isso, especialmente após a expulsão. Assim, você vê isso acontecendo e também vai planejando meios assim de mexer com isso. Como é que você está trabalhando?
E a gente vai ficar muito em cima da questão do 11 contra 10, né? Porque foi uma vantagem que o time teve. Mas eu queria que você falasse do 11 contra 11 também. Como é que você viu o jogo contra um adversário que também é candidato ao acesso? Eles nos marcaram bem. Nós mudamos um pouco durante o 11 contra 11 ali a estrutura, principalmente na saída nossa, lá na primeira fase de construção. Em vez de ficar com um volante, nós ficamos com dois, com o Seba lado a lado, e aí começamos a ter um pouquinho mais de manobra. Mas nós sabíamos que ia ser um jogo duro, de poucas chances. Eu venho enfrentando o Novo Horizontino com esse formato de time aí, é o 3º ano seguido já, e sempre jogos muito duros, placar 1-1, 1-0, nós sabíamos que ia ser um jogo duro. Contra eles, dificilmente eles vão te conceder muita coisa. Já foi o tempo, pessoal, de 20 chances de gol, 3-0, 4-0, é muito difícil, o campeonato é muito equilibrado. Você enfrenta o primeiro, você enfrenta o penúltimo, você enfrenta o último, são jogos sempre duros. E pode ter certeza que dentro da nossa casa os adversários vão vir bem fechados, e aí nós vamos ter que ter tranquilidade, nós vamos ter que ter as combinações, nós vamos ter que estar num bom dia técnico de domínio, de passe, para poder romper uma defesa mais baixa. Vai ter que ter um cruzamento milimétrico, porque você pega Donato, 1,90 m e tantos, Ayrton, 1,90 m, nós sabíamos que ia ser difícil. Então, o que você tira de lição? Ter um pouquinho mais de calma, circular um pouco melhor essa bola, insistir no setor da bola, principalmente em questões de infiltrações, que nós praticamente no segundo tempo mesmo, com defesa baixa, é importante infiltrar. Vou dar um exemplo do último jogo, uma jogada do Assis com o Josué dentro da grande área, quase na pequena área, nós infiltramos e quase fizemos um gol. Então, é possível infiltrar mesmo com defesa baixa, e aí nós precisamos melhorar nesse sentido. Mas, assim, um gostinho de frustração, porém estamos no início da competição, temos 7 pontos, não perdemos ainda, e agora é se preparar para o Remo, que vai ser mais um jogo duro. Mozart, boa noite. Boa noite. Teu time teve... Pergunta agora ela vem com um pouco mais de efeito, a tua sempre vem com um pouco mais de efeito, né? Não, sempre tranquilo. Não tem problema, estamos preparados, vamos embora. Teu time teve bastante posse de bola no jogo de hoje, cerca de 75% da posse do jogo, teve o domínio, teve um jogador a mais na maior parte da partida, teve também o apoio do torcedor na arquibancada. O que faltou para o Coritiba hoje conseguir transpor essa defesa do Novo Horizontino? Assim, o segundo tempo foi uma posse, mas ela foi efêmera, assim, né? Nós não conseguimos chegar no gol do Novo Horizontino, chegamos muito mais em bola parada em si do que em ataque organizado. No primeiro tempo, com a vantagem, nós tivemos 2 chances boas, muito boas, na verdade. A do Seba foi uma finalização de dentro da grande área, né? E aí nós estávamos com um jogador a mais e conseguimos ser efetivos. Já no segundo tempo, nós facilitamos um pouco a vida do Novo Horizontino, e aí não tirando o mérito deles, que o Humberto é um baita treinador, enfim, e arma bem as suas equipes, eles defendem realmente muito bem, tem muita imposição física. Mas faltou algumas coisas que eu já respondi aqui, que foi um pouco mais de combinação lateral, as infiltrações, que no futebol moderno, principalmente com defesa baixa, se não tiver infiltração no setor da bola, fica muito difícil você envolver o adversário, seja para receber a frente e cruzar, seja para mexer na defesa e essa bola que voltar para a área com menos jogadores para defender. Então, acho que faltou assim, um pouco mais de paciência nossa para manter a posição, principalmente a largura do campo, um pouco mais de infiltração no setor da bola, né? E aí, talvez um cruzamento melhor, enfim. Mas eu acho que talvez seja até muito mais mérito deles que demérito nosso. Porém, fica um gostinho de amargo, assim, pode ter certeza, porque nós jogamos o segundo tempo praticamente inteiro com um jogador a mais. Faltou talvez um pouco de finalização de média distância, que nós também não conseguimos. Enfim, concedemos ainda um contra-ataque com o Mário, que foi um contra-ataque bem perigoso, e nós sabíamos que o contra-ataque com o Wagner e com o Robson era um contra-ataque perigoso. Talvez, assim, a minha lamentação foi mexer na estrutura do time para jogar com 2 centroavantes, e aí o Coutinho e o Brumado têm características para jogar juntos, porém eu mexi na estrutura do time, e aí um aprendizado que não vou voltar a fazer, não que a gente não possa jogar com 2 centroavantes, mas a gente perde muita combinação lateral, que é um dos pontos fortes do nosso time. Vou dar um exemplo, o gol do Nicolas Careca saiu de combinação lateral entre o ponto e o meia, e nós não tivemos isso no segundo tempo hoje. Então, essa mudança, apesar de ter jogado com 2 centroavantes, eles não foram municiados,
nós perdemos conexão no setor, perdemos infiltração, perdemos as combinações, e aí fomos uma presa fácil para o Novo Horizontino. Boa noite, Mozart. Boa noite. Após a lesão do Morisco, né, lá no jogo contra o Maringá, o torcedor ficou preocupado com a reposição, né, na questão do gol ali do Curitiba. Com isso, acabou entrando o Pedro Rangel, naquele amistoso contra o Santos, acabou falhando, e muita preocupação ainda. Queria que você falasse, né, desse momento do Pedro Rangel e a importância dele, né, porque se não defender esse pênalti, o resultado poderia ser muito pior aqui no Couto Pereira hoje. O Pedro foi determinante para o empate, né, para defender um pênalti. Então, e aí, o Pedro é um jogador que é bem formado, é formado no Fluminense, já tem uma boa experiência na Série A com o Atlético Goianiense. Então, nós sabíamos que ele chegaria no nível que ele tem condições de chegar. Então, provou toda a sua capacidade hoje, né? Também dá mérito por todo o entorno dele, que estudam penalidades, enfim, treinam diariamente, né? Então, mas ele foi determinante para que nós conquistássemos esse ponto. Mozart, Valeu, Alberto. Abraço, vai com Deus. Boa noite. Valeu, meu velho. Boa viagem. Mozart, o Coritiba enfrentou hoje o primeiro adversário da Série B que no ano passado, de fato, lutou pelo acesso, ele teve na briga. O quanto esse resultado de hoje assim, pode ligar um alerta para você sobre o quanto o Coritiba vai conseguir, de fato, competir diretamente contra esses adversários? Eu colocaria o Vila nessa aí também, porque Vila, 2 anos atrás, só não subiu por causa de um ponto lá em Natal, né? Então, o Vila atual campeão goiano, né? Então, nós vencemos uma equipe bem forte aqui. Vencer jogo é bem difícil, assim, pode ter certeza disso. Então, e nós sabíamos que o Novo Horizontino ia ser um jogo muito duro, como foi. O Novo Horizontino vem com o mesmo plantel há 2 anos, pessoal. 2 anos e meio. Com o mesmo treinador até uma semana atrás, durante 2 anos e meio. Então, é um trabalho que eles vêm fazendo há bastante tempo, que serve de lição, inclusive, para nós. Que, infelizmente, talvez a gente não olhe um pouco o interior do Brasil, que tem bastante trabalhos bons sendo feitos. Mas, como a gente vive numa bolha dentro da capital, talvez a gente não consiga ter esse entendimento. Nós sabíamos que ia ser bem difícil. Donato está lá o 3º ano, o Santos está lá o 3º ano, o Patrick está 2, o goleiro, o reserva, está 3, enfim, o Marlo está no 3º ano. Então, assim, qual que é o desafio contra esses confrontos? É óbvio que a gente quer vencer, principalmente com a forma que se desenha o jogo. É óbvio que nós queremos vencer. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ser efetivos. E, às vezes, acontece. Uma noite que talvez nós não estávamos tão inspirados, não conseguimos fazer as combinações, como eu já respondi aqui antes. Essas coisas acontecem, mas, na minha opinião, muito mais por mérito até do Novo Horizontino, que de mérito nosso. Os jogadores tentaram o tempo todo, correram, se dedicaram, lutaram, insistiram. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol. Acontece, infelizmente. Mozart, boa noite. Boa noite. Antes desse jogo, e até mesmo antes da Série B, você tem batido na tecla da importância de ter o torcedor do lado do time, né? De fazer uma atmosfera positiva aqui no Couto. E eu queria saber o quanto te preocupa correr o risco de perder essa mobilização caso os resultados não apareçam como foi no dia de hoje. Se a torcida, de repente, desmobilizar e perder essa atmosfera aqui no estádio. Vocês são terríveis, né, meu? Eu acredito que isso não vai acontecer, né, meu? Nós estamos com 7 pontos. Quem que é o líder da Série B, pessoal? Parece que morreu alguém aqui na entrevista. Tá, e depois? Entendi. Então, nós somos segundos na Série B, né? Com 3 jogos. Então, enquanto nós estivermos no G4, se fosse em novembro, nós estaríamos na Série A. Então, vamos continuar no G4. E continuar no G4, o nosso torcedor vem prestigiar. Então, vai depender única e exclusivamente de nós, não depende de mais ninguém, do nosso desempenho, de vencer jogos, de ser uma defesa sólida, de ser um ataque que crie. Como nós criamos no primeiro tempo e no segundo não criamos tanto, a conexão equipe-torcedor é muito mais de dentro para fora, depende sempre de nós aqui, do nosso desempenho. Moço, boa noite. Boa noite. Você em Chapecó falou que tentaram buscar na janela o jogador que você queria, não conseguiu. E Vamos hoje... buscar em junho. Isso. Em junho abre de novo. Isso. E hoje, trazendo para o jogo de hoje, né? Você acredita que faltou alguns elementos a mais no elenco? O elenco mais gabaritado teria conseguido você ter mais opções ali para movimentar o time com esse jogador a mais e fazer destravar essa defesa do Novo Horizontino? A minha questão com o jogador é para qualificar o nosso elenco. Ponto. Nosso elenco é qualificado. Tanto é que nós temos 7 pontos, somos vice-líder da Série B. Então, você só é vice-líder da Série B se você tiver um elenco qualificado. Mas nós podemos sempre qualificar mais. E a janela de junho
essa janela do Mundial que vai abrir, nós vamos buscar pontualmente as necessidades que, na minha opinião, nós precisamos. Mozart, vou te perguntar sobre um jogador que vinha sendo importante na parte tática, que é o Nicolas Careca, que acabou sentindo. Eu queria que você comentasse sobre a falta que ele fez no jogo de hoje, qual o papel que ele iria cumprir, que ele teve papéis importantes, análises na vitória contra o Vila e contra a Chape também. O Nicolas sentiu o adutor, se eu não me engano, enfim, aí cabe ao departamento médico analisar ele, avaliar ele, né? O Nicolas tem um papel bem importante em todos os sentidos. Hoje ele foi praticamente um quinto da defesa lá, porque o Novo Horizontino joga num 3-2-5, então ele era um ala para marcar e um ponta para jogar. O Nicolas é importante na bola parada, dos dois lados, é importante em transição, porque é um jogador com muita força, estatura, enfim, espero que não tenha sido nada de grave, porque é um jogador bem importante para nós. Espero realmente que não tenha sido nada grave. E pode ter certeza que ele fez falta nesse jogo também, até porque a nossa ideia, principalmente nos cruzamentos do lado do Ronier, é sempre levantar essa bola para o Nicolas em cima do Rodrigo, pela questão de diferença de estatura. E aí, quando a gente perde o Nicolas, você perde essa jogada importante em cima dele. Mas, enfim, lesões são coisas que acontecem. Boa noite, Mozart. Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o Vini Paulista, que antes de se lesionar era titular no teu time, porém nos últimos 3 jogos esteve à disposição e acabou não entrando. No jogo do Vila, ele não estava 100%, por isso que ele não entrou. Ele estava com um certo desconforto e com um pouco de receio de voltar a sentir a contratura que ele sentiu. E aí nós optamos por não colocá-lo por esse motivo. E no jogo contra a Chape e contra o Novo Horizontino se desenhou para a característica de outros jogadores. Ponto. O Vini é um jogador extremamente importante para nós e vai ter as suas oportunidades.